Queridos, é uma honra estar aqui com você de novo. Queria saudar o pessoal que está aí nos acompanhando online. Que Deus abençoe sua vida, né? Você não está aqui, mas o seu coração está. Louvado seja o Senhor onde você está acompanhando a gente. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro, a segunda carta de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 6 e 7, ok? 2 Timóteo 1, versos 6 e 7. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para você hoje? Prepara seu coração. Esse é o tema da nossa ministração de hoje à noite, rompendo com a intimidação, ok? Vamos ler a palavra, diz assim: que por essa razão eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria que você lesse comigo o verso 7. Vamos ler juntos, por favor? Vamos lá? Porque Deus não nos deu, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Pai, lida está essa porção da Escritura, revela para nós o que o Senhor tem, abençoa o nosso coração hoje à noite, possamos sair daqui para edificados, abençoados, enriquecidos pela instrução do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, igreja? O Senhor está aqui ou não está? Se o Senhor está aqui, dá um aplauso para Ele, vai, vamos aquecer. Mesmo Deus que vem visitando a gente domingo após domingo, reunião após reunião, está aqui mais uma vez. Glória a Deus. Continue crendo nele em nome de Jesus, porque as coisas que ele tem dito a nosso respeito, com certeza acontecerão. Você pode crer comigo? Eu creio que nós estamos prestes a viver muitas manifestações de Deus, irmãos, porque nós estamos numa estação de rompimento. Então não perca de vista o discernimento profético daquilo que você está vivendo nesses dias. Deus declarou já há alguns domingos que nós estamos numa estação de rompimento, e eu creio num rompimento da parte de Deus sobre todas as áreas da nossa vida, querido, e Deus vem construindo algo conosco. E hoje nós vamos compartilhar sobre isto, rompendo com a intimidação. E sabe, queridos, continue crendo, né? Não esqueça de onde você está, que você está nessa estação de romper, e Deus está trabalhando sobre cada um de nós nesses dias. Deus está movendo os céus para que tudo vá bem para nós, e eu creio que Deus está abrindo um caminho onde você não pode abrir caminho. Eu creio que Deus pode fazer coisas onde você não pode. Deus está fazendo o que você não pode. Deus está entrando nesses dias onde você não pode entrar, e abrindo caminhos para você. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Tem alguém aqui que espera no Senhor? Então, Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo justamente esta palavra para que ele despertasse, para que Timóteo acordasse, para que a unção que estava sobre ele, depositada sobre ele, se manifestasse mais uma vez. E hoje o Espírito Santo está aqui, creio eu, para nos acordar também. Sabe, queridos, os próximos dias eu creio que serão de ativação profética. Serão dias de grande poder de Deus no nosso meio. E, querido, quando eu solto uma palavra aqui, lembra que a gente falou semana passada, quando o profeta libera uma palavra, se fosse você, pegava. Se fosse você, tomava posse disso. Porque os próximos dias e semanas, eu creio que serão especiais da parte de Deus para a gente. Não tenha dúvida disso. Mas é só para quem crê. Tem alguém que crê aí? Eu sei que querer todo mundo quer, mas quem está disposto a crer por esta palavra? Então, queridos, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Deus não nos deu um espírito de intimidação, mas um espírito de poder, de ousadia. E essa palavra está sendo liberada hoje com um propósito: romper com intimidações que têm bloqueado os teus alcances. Esta palavra tem um propósito de romper com a intimidação que tem deixado os teus dons espirituais adormecidos. Esta palavra tem um objetivo de romper com tudo aquilo que tem deixado os seus frutos paralisados. E é por isso, e se tem uma coisa, gente, que nos faz ficar paralisado, bloqueado, intimidado, inerte, é exatamente a intimidação. Então, a intimidação causa muitos prejuízos à nossa vida e à nossa fé. Por quê? Porque aquele que se intimida é aquele que vive com medo.
Aquele que é intimidado é aquele que esmorece, é aquele que fica temeroso, é aquele que se acovarda, é aquele que se anula. E o maior problema de uma intimidação, queridos, é que ela é uma das principais armas de Satanás também. Satanás intimida você. Satanás, ele encurrala você. Satanás coloca situações e decretos na sua frente que aos seus olhos às vezes parecem intransponíveis, e nós já cantamos hoje: em ti eu tudo posso e não há limites. Porque a minha força está em ti. Glória a Deus. E a Dadá já começou dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força, na oração. Quantos creem que a alegria do Senhor é a nossa força? Então Deus não nos deu um espírito de apatia, queridos. Então o maior problema da intimidação é que ela torna os seus dons ineficientes. Você pode ser uma pessoa frutífera, abençoada, cheia de Jesus, espiritual, mas a intimidação, quando você fica intimidado por uma situação, por uma circunstância, por um sentimento, por algo que vem sobre você, infelizmente você fica com os dons inoperantes e infrutíferos. A intimidação faz com que a pessoa se retraia. A intimidação faz com que a gente recue. A intimidação faz com que as pessoas percam a voz. Isso é tão interessante porque eu quero te lembrar de algo que talvez você está vivendo exatamente um quadro assim, mas eu estou diante da igreja de Cristo. E se eu estou diante da igreja de Cristo, eu preciso te lembrar o que a Escritura diz sobre essas coisas, porque ela diz que o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre você. Quantos crentes que o Espírito Santo está sobre você? E diz a Bíblia que o Senhor te ungiu, que Ele te escolheu, que Ele te capacitou. E eu já quero profetizar. Se você quer, entende que é para você, recebe. Profetizo que toda paralisia, que toda apatia, que todo medo caiam por terra na tua vida. Em nome de Jesus, não importa a área. Que o Senhor te levante hoje com força, com ousadia e com coragem. Em nome de Jesus. Quantos creem que a mão poderosa do Senhor vai eliminar toda a intimidação em toda a área da sua vida? Em nome de Jesus, você crê nisso? Sabe, querido, eu creio que o Senhor vai te abençoar e Ele quer que você e eu possamos romper com toda a intimidação. Então, intimidação é coisa muito séria. E você vai romper com isso hoje em nome de Jesus. E o texto que a gente leu traz uma perspectiva, né, que é uma perspectiva de despertar, de reavivar algo, de retomar o dom. Porque a intimidação é muito interessante. Vai acompanhando o raciocínio. A intimidação é aquela que te faz viver aquém do seu potencial. A intimidação é aquilo que te faz viver abaixo da estrutura que Deus colocou sobre você. A intimidação é quando, vamos jogar no português claro aqui, é quando você amarela diante de alguma coisa. Você olha para o desafio, você olha para e você amarela. É quando você, como diz o português, o chavão, você afina diante de uma situação. É quando você dá pane geral no sistema, parece que deu branco. Eu estava lembrando desse negócio de deu branco. Quem é que não lembra? Falar de intimidação, né? Quem que não lembra do 7-1 na Copa, gente? Quem que não lembra do 7-1 aí? Toda vez que você olha para a Alemanha, dá uma intimidaçãozinha. Dá ou não dá? Ao mesmo tempo que dá raiva, também dá uma intimidaçãozinha. É ou não é? É interessante. Mas o que aconteceu com aqueles jogadores, gente? Eles não sabiam jogar bola? Será que eles desaprenderam? Mas depois que levou o primeiro, depois que levou o segundo, depois que levou o terceiro, a intimidação tomou conta. É assim ou não é? E é forte isso, porque talvez você também na hora daquela prova importante, você estudou pra caramba, mas na hora de fazer, deu branco. E aí a hora que deu branco, você ficou intimidado, falei, e agora? Você orou tanto por aquela oportunidade, mas quando Deus colocou aquilo na sua frente, parece que você ficou intimidado. Como se a confiança que você tinha parece que foi embora. Parece que de uma hora para outra você nem percebe, você se viu sem capacidade. Você estudou muito, foi chamado para o concurso, na hora de tomar posse, você ficou intimidado. Você orou tanto por uma promoção, na hora que o chefe chega e fala, vou promover você, aí você se intimida, fala, meu Deus, será que eu dou conta? Esse negócio eu acho que não é para mim, eu acho que eu não mereço. E sabe, queridos, a intimidação tem que ser confrontada. E eu queria que você fosse acompanhando comigo algumas coisas, porque Davi ficou eternizado na Escritura na batalha contra Golias. Foi exatamente porque ele não se intimidou. É forte isso, gente, porque o que Davi fez diante de Golias? Davi confrontou a situação.
Davi foi para cima, ele não tolerou escutar o que Golias estava dizendo a respeito do seu Deus e do povo de Israel. E Golias, o gigante filisteu, você conhece a história, já estava há 40 dias intimidando o exército inteiro de Israel. Gente, Israel sempre foi uma força tremenda militar. Inclusive na época de Davi. E é tão forte porque, olha só, Davi, ele não tolerou o que Golias estava falando. E Golias estava 40 dias afrontando o exército de Deus. 40 dias intimidando o exército de Deus. E está lá em 1 Samuel 17, 26, a parte B, que Davi ouve o que o gigante estava falando e ele reagiu. E diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aqui você não está vendo uma palavra de intimidação, mas está vendo a palavra de ousadia. Davi, ele não tolerou a intimidação. Ele fala: quem esse cara está pensando que é? E sabe, amados, às vezes nós diante de um quadro espiritual, natural, emocional, e você tem um Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo cura, e de repente você olha diante de uma circunstância e você parece que a sua oração, não vou nem fazer, porque você está intimidado, parece que ela não vai passar do teto, parece que não vai funcionar, parece que Deus não vai responder, mas quem é essa doença diante do Deus que você serve? Quem é essa circunstância diante do Deus que você ama? Sabe, querido, mas eu estou falando aqui, quando eu falo dessa história de Davi, você precisa se sintonizar nessa história. Eu estou falando de um jovenzinho de 17 anos de idade aproximadamente. Um jovenzinho de 17 anos que em meio a 30 mil soldados de Israel armados, ele faz a diferença. Um adolescente que foi levar apenas o lanche para os seus irmãos. Mas olha só a diferença, querido. Por que um jovem que tinha apenas 17 anos, estava ali, ou com ousadia, dizendo: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Por que esse jovem estava com essa coragem, e por que mais de 30 mil soldados estavam paralisados? É simples, porque um jovem estava livre da intimidação, enquanto mais de 30 mil soldados estavam tomados por ela. Sabe, igreja, 30 mil soldados paralisados diante de Golias, porque aquilo que você teme, domina você. Ei, irmão, o que você teme? Dá uma perguntadinha aí para o irmão do lado. Do que você tem medo, hein? Do que você teme? O que você teme? Hã? E é interessante porque o sábio diz em Provérbios 29, 25 o seguinte: que quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Ô, meu irmão, eu vou te dar um outro exemplo aqui de intimidação. A Bíblia fala que Moisés escolhe 12 líderes, 12 príncipes dentro de um povo de Israel. 12 líderes principais, para ir conhecer, mapear a terra prometida. E eles vão, conhecem a terra e voltam com um relatório. Moisés, a terra é show. A terra é boa, a terra é maravilhosa, é rica, é próspera. Mas tem um problema, tem gigantes guardando a terra. Olha a intimidação. Tem gigantes guardando a terra. 10 deles ficaram congelados quando viram os gigantes. Eles se intimidaram quando viram os gigantes, os filhos de Anak. E eles ficaram com tanto medo que a intimidação não só tomou conta do lado de dentro, mas tomou conta do lado de fora também, a ponto deles se compararem vergonhosamente com gafanhotos. Está em Números 13, que fala assim: nós parecemos como gafanhotos diante daqueles homens gigantes. Isso é intimidação ou não é? Quem está entendendo, gente? E é isso que a intimidação faz. A intimidação te faz se ver inferior. A intimidação te faz se ver despreparado. Quantas coisas, talvez alguém já profetizou e falou assim: você vai ganhar um carro zero. Você fala: não, que isso? Quantas vezes já falaram: escuta, o Senhor vai te abençoar, seu salário vai dobrar. Não, que isso? Quantas vezes você já foi ganhar um presente de aniversário e alguém foi tocado por Deus para te dar uma oferta, e quando ele chegou lá com a oferta, você falou: irmão, não precisa. O que é isso, irmão?
Sabe, você precisa entender que é isso que a intimidação faz. Faz você ficar tímido, despreparado, medroso. E o povo de Deus tem sido roubado, usurpado por causa de intimidações da vida. Pessoas que têm cedido às intimidações da vida. Outros que cedem às intimidações sociais. Outros que cedem à pressão, à intimidação de outras pessoas. E essas são todas intimidações do inimigo. E se o diabo te intimida, entenda isso. Ele te controla com aquilo que ele te intimida. Isso é muito sério, querido. Ou melhor, qualquer coisa que você deixe se intimidar por ela, isso vai te controlar. Eu quero que você entenda uma coisa aí, igreja. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui? Está tudo bem? Por isso hoje, Deus está te convidando a você romper com toda a intimidação que chegou na sua vida. E o Senhor quer clarear algumas coisas para você. E como é que a gente vai romper a intimidação, pastor? Pela nossa fé. Por quê? Porque Deus vai concordar, os céus vão concordar hoje à noite com aquilo que sair da sua boca em nome de Jesus. O que eu quero dizer? Que Deus sempre vai fazer conforme a sua fé. Eu creio que tem um povo de fé aqui. Eu creio que tem um povo ousado aqui. Eu creio que tem um povo que não vai se dobrar diante do inimigo. E Jesus sempre falava isso. Ei, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Seja feito conforme a sua fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se tiveres fé, o monte vai sair daqui e vai para lá. Então Deus vai concordar com aquilo que você disser. Quem aqui quer quebrar o espírito de intimidação, querido, nesses dias? Então o Senhor vai te ajudar, Deus vai concordar com aquilo que você disser. E nós vamos sair daqui hoje em nome de Jesus dizendo que já caiu por terra toda a intimidação sobre a minha vida, a minha casa, as minhas emoções, em nome de Jesus. Como cantamos, vamos sair daqui dizendo que nada vai parar a igreja do Senhor, em nome de Jesus, porque nós estamos numa estação de rompimento. Tem alguém aqui que vai romper até o final desse ano? Tem alguém aqui que vai ultrapassar esse limite até o final desse ano? Tem alguém aqui que vai sobrepujar essa circunstância até o final desse ano? Não interessa se você carrega isso desde a infância, não interessa se você carrega isso nas emoções, não interessa se profissionalmente você não se vê capacitado, vai ter rompimento, em nome de Jesus. Vai ter rompimento, você está na estação do rompimento. Então observa as declarações, querido. Às vezes, como tem sido, suas declarações. Ah, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, não é para mim, não tem jeito, é muito grande. Como assim? Como a sua fé se intimidou diante de uma situação e te fez diminuir o Deus que você serve? Estou lembrando aqui, olhando para o Batista aqui, ó. E o Batista tinha uma causa muito difícil. E ficou mais difícil ainda, e quase ficou impossível. Foi ou não foi, Batista? E você ficou intimidado ou não ficou, Batista? E ficou intimidado, mas sabe o que acontece? O nosso Deus é sempre maior do que a intimidação. Sabe, queridos, Números 14, dentro do exemplo que eu dei, a Bíblia fala que quando aqueles homens, os 12 príncipes, voltaram da terra, a terra que Deus prometeu, eles voltaram tão intimidados, que não só voltaram intimidados, como queriam voltar embora, queriam voltar para trás. Não dá para voltar para frente, né? Eles queriam voltar. Todos os filhos de Israel, quantos filhos de Israel murmuraram, gente? Quantos? Todos. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, do que vir, passar por tudo isso, chegar aqui, na cara do gol, e o gigante lá não deixar a gente entrar. Gente, será que o Deus das 10 pragas do Egito não venceria os gigantes? Será que o Deus que durante o caminho fez água sair da rocha não venceria o gigante? Será que o Deus que abriu o mar vermelho não seria capaz? Deus que matou o exército egípcio inteiro. Será que esse Deus não seria forte e poderoso o suficiente para vencer os gigantes? Mas você entende como é que a intimidação paralisa? E essa é a fala da intimidação. E qual foi o resultado dessa fala, gente? Que todo mundo que falou isso morreu no deserto. Eu quero que você compreenda uma coisa. Só Josué e Caleb não se intimidaram. Eles tinham visto os mesmos gigantes. Olha só a diferença de quem se intimida e quem não se intimida. Josué e Caleb viram os mesmos gigantes. Eles estavam no mesmo barco que todo mundo, enfrentando a mesma realidade, os mesmos desafios, mas eles falaram algo diferente, eles creram diferente. Deus está te chamando para você crer diferente, para você falar diferente daquilo que você está vendo. Sabe, querido, olha só, Números 14, 8 e 9 nos mostra o que eles disseram.
olha o que eles disseram, né? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Ó a palavra de quem não está intimidado: não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo. Não fiquem intimidados com o povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, não se intimida, rompa com essa intimidação. Gente, você está entendendo isso, igreja? Deus não nos chamou para ser o povo que vai morrer no deserto. Deus não te chamou para ser o povo que vai ficar no fim da fila. Deus não te chamou para você ser o povo que vai congelar diante do inimigo. Você não vai congelar diante da doença. Você não vai congelar diante da escassez financeira. Você não vai congelar diante daquela situação adversa. Por quê? Porque você tem um Deus que tudo pode e não tem limite para Ele. Então entenda uma coisa, você tem um destino em Deus. Deus quer acordar dentro de você hoje aquilo que Ele já colocou aí. Ei, Timóteo, desperta o dom que é em você, reaviva o dom que é em ti, reaviva a fé que está aí dentro, igreja. Ei, em nome de Jesus, Deus quer romper com aquilo que um dia não deu certo. Escute, você já fez coisas que não deu certo? Você já fez coisas que você se acovardou porque não deu certo? Você tentou, não deu. Você tentou, o projeto fracassou. Você quebrou tentando fazer aquilo. O Senhor está falando uma palavra para a gente aqui. Se não deu certo antes, em nome de Jesus, rompa com a intimidação e vai de novo. Rompe com a intimidação e tenta novamente, vai de novo, tenta outra vez, mas não deu, já fiz, lança as tuas redes do outro lado do barco, como disse o Senhor aos discípulos, em nome de Jesus, lança as tuas redes em águas mais profundas e você vai ver a unção de Deus se manifestar, em nome de Jesus. Alguém pode crer aqui comigo? Levante sua mão e fala: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tudo pode, que não há limites e que eu estou sendo renovado. Há uma nova força, há uma nova expectativa e os gigantes da vida não vão me parar, não vão me vencer e a intimidação será rompida hoje, em nome de Jesus. Só aqueles que creem, dão um aplauso ao Senhor, queridos. Gigantes da vida são poderosos, sim ou não? São poderosos, sim ou não? Sim. E por que Deus envia desafios para nós? Por que Deus deixa até o diabo jogar uma intimidação na sua frente com algo grande? Sabe por quê? Porque, querido, tudo que é de Deus para nós sempre vai ser maior do que nós. Você está orando por uma coisa que é muito maior do que você pode? Você está querendo uma coisa que não está no teu controle, você não dá conta, você não pode? Então presta atenção, pode ter certeza que quando um desafio gigante aparece diante de você, quando algo impossível se deparar com você, se entusiasma, porque é Deus que está nesse negócio, querendo que você rompa com a intimidação e vá para um próximo nível. Ei, é Deus que está colocando isso na sua frente, e apesar de você saber disso, às vezes a intimidação nos paralisa, apesar de sermos homens e mulheres de fé. Gente, e eu não estou falando só de nós, que a gente dá um passo para trás, que a gente não ora com a intensidade que deveria, que a gente não toma posse como deveria. A Bíblia está cheia de gente assim que ficou intimidado. Homens de Deus, mulheres de Deus. Gente, quando eu olho para Elias, o profeta Elias foi um cara incrível ou não foi? Gente, Elias venceu uma nação inteira. Elias venceu o rei, Elias venceu seus exércitos, ele prevaleceu contra 850 falsos profetas num só dia. Meu Deus do céu, mas o cara ficou intimidado com a ameaça de uma mulher. Olha que coisa, uma mulher que tinha um espírito de feitiçaria, que tinha um poder sobre a vida dela, maligno. Elias ficou ameaçado. 1 Reis 19, os versos de 1 a 3, olha isso aqui. Diz que Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um dos profetas. E o que diz o começo do versículo 3? E Elias ficou? Como assim? Como assim o homem ficou com medo? Olha como isso é sério. O cara ora, desce fogo do céu,
Você pensou, se você faz uma oração, irmão, e Deus responde com fogo? Eita glória. Você faz uma oração e o negócio que estava irreversível reverte, por causa de uma oração sua. E de repente, depois disso, o cara recebe uma mensagem de WhatsApp da Jezabel. Jezabel mandou uma mensagem no WhatsApp do Elias e falou, ó, amanhã, se você estiver vivo ainda, não me chame Jezabel. E o que o cara fez? Se intimidou. Olha que coisa. Gente, esse homem orou e caiu fogo do céu. É tão interessante, a Bíblia fala que o rei mandou uma comitiva de 50 soldados prender Elias. 50 soldados. E disse que o soldado chegou, a gente veio aqui para te prender. E de repente Elias só fez uma oraçãozinha e veio Deus e matou os 50, sem Elias fazer nada. Ficou sentadinho na pedra, só assistindo. Deus dá o show. E esse cara se intimida com a mensagem do WhatsApp. Eu fiquei olhando para isso, aí, olha que coisa, esse negócio acabou com Elias. E o Elias, cheio do fogo, ficou desanimado. O Elias, cheio do fogo, ficou fraco, se escondeu. Por quê? Porque você é controlado por tudo aquilo que intimida você. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Cuidado com a intimidação. Porque a intimidação vem de pessoas próximas que às vezes querem te manipular. Já viu aquela pessoa que você não consegue dizer não? Aquela pessoa que às vezes está até fazendo mal para você, mas você é tão intimidado que você sempre recua e você fica quieto. Pessoas que te colocam na parede, que te pressionam, que crescem para cima de você, que te intimidam emocionalmente, que te resistem. E quantas vezes a Bíblia mostra que as pessoas tentaram fazer isso com Jesus. Tentaram fazer isso com Jesus. Os fariseus viviam tentando intimidar Jesus. Ei, mas você não é isso, você não é aquilo? Dá um sinal para nós. Eles criticavam Jesus, resistiam Jesus e os ensinos de Jesus. Pessoas que tentaram difamar Jesus, gente que chamou Jesus de diabo até. Você é o príncipe dos demônios. Na cara de Jesus falaram isso para ele. Tentaram colocar em xeque a integridade, mas a Bíblia diz que Jesus afinou para todos eles. É isso que a Bíblia fala? Não, é muito pelo contrário. Jesus, gente, as coisas que Jesus fala para os fariseus é de arrepiar o cabelo. Eu vou te contar só uma. Um dia Jesus chegou para os fariseus e falou assim, ó, o pai de vocês é o diabo. Pensou, irmão, se alguém chegasse e falar para vocês, o seu pai é o diabo, sabia? Gente, o discurso de Jesus, vê se tem alguma intimidação. Jesus estava falando para mestres da lei, fariseus, ele falando assim, ei, vocês são sepulcros podres. Vocês não valem nada. Vocês são a raça daquela bem ruim, Jesus parafraseando na minha linguagem. Mas Jesus falou umas palavras assim que eu me lembro delas, eu falo, gente, Jesus falou mesmo, falou. Falou, vocês andam terra, céu e mar para converter alguém para a religião de vocês. E aí depois que vocês conseguem converter, vocês transformam essa pessoa em 2 vezes mais filho do diabo do que vocês são. Irmão, se eu falo uma dessa para você, você sai da igreja praguejando, dizendo, é ou não é? Jesus está dizendo o quê? E Jesus não se intimidava. Presta atenção no que eu vou te falar. Davi foi atacado por uma intimidação. Lá por Golias ele não cedeu, mas dentro de casa ele cedeu. Irmão, presta atenção. Absalão, o seu filho se levantou contra ele, afrontou o pai. Davi enfrenta Golias e não se intimida, mas para Absalão ele afina. Como assim? Você foi ministrado sobre isso aqui, querido, alguns domingos atrás. Ei, olha para cá. E quantos pais são intimidados pelos filhos? Querido, eu não ia nem falar isso aqui não, mas eu vou falar bem rapidinho. Porque assim tem pai que está deixando de ser pai e mãe, e ele é tão intimidado porque o filho chega, e ele é acostumado a deixar o menino fazer o que quer, deixar a menininha fazer o que quer, que a hora que chega na igreja ele não controla. Ou chega num lugar e não controla. Sabe o que o pai e a mãe faz? Cata o celular e dá na mão da criança e fala assim, ó, por quê? Porque isso aqui você obedece mais do que as minhas ordens. Arrepia aí, irmão, pode arrepiar mesmo, porque quantos pais hoje são intimidados pelos filhos? Porque o pai fala, senta aqui, não vai lá não. Mas só a hora que o pai puxa do celular e dá para ele, que a criança controla. Que negócio é esse, irmão?
Quantos pais são intimidados pelos filhos? E eu não vou mudar o assunto, porque aqui eu podia pregar só aqui. Mas, infelizmente, nos casamentos também é assim. Muitos casais são intimidados, querido, dentro do casamento. Em vez deles pararem para ajustar as coisas, tem muito casal perdendo para a intimidação. Em vez de confrontar um princípio errado do esposo ou da esposa, não confronta. Fica de história que fala assim, é melhor eu abrir mão e deixar para lá para não brigar, porque está intimidado. Fica intimidado na hora de confrontar. Fica intimidado na hora de cobrar, porque talvez já errou no passado, e aí fica intimidado, como se o sangue de Jesus não fosse suficiente para ter coberto sua transgressão, ter coberto teu pecado, e você fica intimidado na hora de confrontar. Sabe, querido, mas a verdade é que às vezes dentro de casa a gente está sendo controlado por um espírito de intimidação. Você, irmã, irmão, jovem, que só você é cristão na sua casa, ou tem alguém que não é. Talvez você parou de falar do evangelho dentro de casa, porque você precisa romper com a intimidade, você se sente intimidade de continuar a falar do evangelho para quem ainda não tem Cristo lá. Sabe, irmãos, tem outros que são intimidados, sabe por quê? Pelo que as pessoas vão pensar dele, e é por isso que ele não se comporta como ele realmente é, ele não fala o que ele realmente pensa, ele não age como ele realmente deveria agir, como o seu caráter. O rei Saul foi desse jeito. Deus falou para ele ir até os amalequitas e exterminar todos os amalequitas. Mas o que Saul fez? Saul não fez o que Deus mandou porque ele ficou com medo do que o povo ia falar dele. Ficou com medo da opinião pública e se intimidou. Ficou com medo, intimidação. Outro que afinou porque pensou, o que será? Ficou intimidado e fez besteira. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu não ceder, vou ser um líder que vai ficar mal na foto. Se eu não disser o que o povo quer, vou ficar mal na foto. Se eu não fizer o que minha filha quer, o que meu filho quer, ele vai para o mundo. Que conversa é essa, irmão? Arão, o irmão de Moisés, vacilou nisso aqui também. Moisés foi para o monte orar 40 dias. Ficou lá recebendo as tábuas da lei de Deus, as leis de Deus. Deus escrevendo nas tábuas. E Arão ficou liderando o povo. Você lembra dessa história aqui? E daí o povo fez uma pressão, para que o Arão fizesse um bezerro de ouro para eles adorar, fizesse um Deus para eles. Olha o que eles estavam pedindo. Ei, Arão, faz um Deus para a gente adorar, porque eu acho que o Deus que abriu o mar vermelho esqueceu da gente. E aí o que aconteceu com o Arão? O povo forçou, pressionou, intimidou, e lá vai o Arão. Traz aí o ouro de vocês, o brinco, o bracelete. E vai lá o Arão e fez um bezerro de ouro para o povo, gente. Cedeu à intimidação. E para agradar o povo, ele ofende a Deus. E aquele que se intimida diante do pecado, diante do inimigo, é aquele que para agradar o diabo ofende a Deus. Queridos, hoje Deus te trouxe aqui para que você rompa com a intimidação, em nome de Jesus. Homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres de Deus, como igreja, como filhos de Deus que somos, a gente precisa romper com algumas intimidações que nos rodeiam. E aí eu quero perguntar para você, qual é a área que o inimigo tem intimidado você? Qual é a área que o inimigo te intimida? Familiar? Financeira? Profissional? Relacional? Qual é a área que o inimigo te intimida? Matrimônio? Hein, querido? Deus te chamou para ser relevante e abençoado. Você acredita nisso? Não, está fraco. Você acredita que Deus te chamou para ser uma bênção? Agora existem bênçãos que só você carrega. Você sabia disso? Existem bênçãos que é só você que carrega. A salvação de famílias inteiras pode estar dentro de você, irmãos. Aquele dia que você vai convidar aquela família, aquele dia que você vai dar o testemunho, aquele dia que você vai fazer o convite, está aí dentro de você, mas pela intimidação você não fala. Neemias foi o homem que se levantou para fazer algo para o Senhor. Eu quero caminhar aqui nessa história, vou terminar com ela, mas ainda vai demorar um pouquinho. Neemias se levantou para fazer algo para Deus. Você foi chamado para fazer algo para Deus. Irmão, vou repetir. Você foi chamado para fazer algo para Deus. Mas não tenha dúvida de que sempre que alguém é chamado para fazer algo para Deus, vai ter oposição. E se tem oposição, a intimidação vai estar no meio. Eu quero que você compreenda isso. Neemias, ele se levanta para restaurar os muros de Jerusalém, que foram destruídos pelos inimigos. Os muros serviam para proteger a cidade. E quando ele se levanta, Neemias se levanta, pessoas se levantam em oposição. Isso deixa claro exatamente isso.
Toda vez que você se levantar para ouvir a voz de Deus, para obedecer a instrução de Deus, vai se levantar a oposição. E a intimidação se levanta junto. Deixa eu abrir seus olhos para uma coisa. Às vezes, a intimidação vai usar pessoas. Às vezes, a intimidação vai usar situações para te tentar parar. Às vezes, a intimidação vai se levantar nas emoções. Às vezes, a intimidação vai se levantar só dentro da sua cabeça. Mas que ela se levanta, mas o Senhor está te chamando para romper. Deus te chamou para romper e o Espírito Santo de Deus está te falando, aviva o dom que está em você. Rompa com isso em nome de Jesus. Gente, até aqui eu queria só te trazer uma clareza. De que nós somos paralisados. Aquele passo que você não consegue dar, aquela coisa que você tem medo de fazer, aquele projeto que você tem medo de startar, aquele grande negócio que você gostaria, aquele passo que você gostaria de dar, você só não dá por causa da intimidação. Neemias, eu vou chamar os músicos aqui, enquanto eu continuo a pregar para você. Neemias capítulo 2:18, eu quero aplicar isso aqui na sua vida. Neemias 2:18. Neemias estava diante de um quadro de rompimento. Neemias estava diante de uma situação onde ele compartilha com seus irmãos, igual eu estou compartilhando aqui, gente, nós vamos para cima. A bênção vai acontecer, nós vamos romper, nós temos essa tarefa, até o final do ano vai ter uma estação de rompimento na nossa vida, nós vamos nos levantar, tem alguém crendo comigo? Nós vamos nos levantar, Deus nos próximos domingos vai ministrar áreas que você está aprisionado e vai romper em nome de Jesus. Áreas que a gente ainda não pregou, ainda Deus não tocou, mas elas vão ser tocadas pelo Espírito de Deus. A área financeira semana que vem, é onde vai ter rompimento na sua vida financeira, em nome de Jesus. Mas não dá para romper nas finanças antes de romper na intimidação. Sabe, preste atenção, querido, Neemias está aqui, e ele compartilha com os irmãos o que Deus iria fazer pela frente. Olha lá o verso 18, diz assim, ó, lhes declarei com a mão do Senhor Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Você conhece a história de Neemias, né, querido? Então eles disseram, vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Neemias ia construir o muro, reconstruir os muros de Jerusalém que estavam todos destruídos. Então o que eles fizeram? Olha aqui, se prepararam para fazer esta boa obra. Quando você se prepara para dar um passo de fé, quando você se prepara para romper, quando você se prepara para dar um passo a mais diante de Deus, sabe o que acontece? O inimigo sempre se levanta. Olha o versículo 19, só o comecinho, o versículo 19, nem precisa pôr, só dizer assim, que porém, Sambalate, e aí começa, o cara se levanta, os opositores se levantam, olha o espírito de intimidação se manifestando. Quando a gente quer romper, pessoas se levantam para zombar. Quando a gente quer romper, pessoas tentam parar o teu projeto. Quando você quer romper, pessoas questionam a tua fé, questionam o teu Deus, questionam a igreja que você frequenta, questionam a tua liderança, para que você não rompa. E é assim que a intimidação age. Mas só que Neemias, diante da intimidação, que a oposição se levantou, ele reage. E é isso que Deus quer te ensinar, que você vai aprender com Neemias hoje. Deus quer que você aprenda a reagir quando a intimidação se levanta. Olha o que ele disse no versículo 20, Neemias 2:20, a parte A. Então, ele respondeu para os intimidadores, eu lhes respondi, leia comigo, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos... Não, vamos ler comigo. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem... Igreja, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que assim vai ser o nosso final de ano. Deus nos fará bem-sucedidos, Deus nos fará ter bom êxito, nós vamos romper em nome de Jesus. Ah, meu Deus, preste atenção, em meio ao cenário político da nossa nação, Deus nos fará bem-sucedidos. Em meio ao cenário econômico da nossa terra, Deus nos fará bem-sucedidos. Em meio à crise emocional que porventura você esteja vivendo, Deus vai nos fazer bem-sucedidos em nome de Jesus. Empresário que está aqui, levante a sua mão onde você está. Deus vai te dar bom êxito e você vai ser bem sucedido. Não se intimide porque a economia está assim, não se intimide porque o arroba do boi está assado. Deus nos fará
bem-sucedidos em nome de Jesus. Você não se move pelo dólar, você não se move pelo boi, você se move pela unção do Todo-Poderoso que está na sua vida, queridos. E Ele te diz: eu não te dei um espírito de covardia, de apatia, de intimidação, mas um espírito de ousadia, de amor, de fé e de moderação. Preste atenção, igreja, essa vai ser a palavra que vai sair da tua boca. Por quê? Porque você vai romper com a intimidação hoje em nome de Jesus. Ah, não, tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo, irmão? Ei, acorda, preste atenção. Se Elias tivesse respondido assim ao WhatsApp de Jezabel, a história seria diferente na sua Bíblia. Se ele tivesse respondido: você vai querer me matar? O meu Deus vai me fazer bem sucedido. Se ele tivesse dito isso, a história seria outra. Se os 10 líderes que voltaram lá da terra prometida com um relatório ruim, com medo, intimidados do pé à cabeça, se eles tivessem dito: nosso Deus nos fará bem-sucedidos, a história seria outra, irmãos. A história seria diferente. Agora sabe o que acontece? Esses homens perderam a chance de dizerem como Neemias disse: Deus vai nos dar bom êxito, Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer a gente romper. Eles perderam a chance deles na época deles, mas nós não vamos perder a nossa nos nossos dias em nome de Jesus. Quem está comigo aqui, pega na mão do seu irmão por favor e fala assim: eu profetizo sobre a sua vida, você não vai perder a chance, você não vai perder a ousadia, você não vai ser intimidado em nome de Jesus. A intimidação não vai nos parar, porque é Deus que vai nos dar bom êxito em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, é Deus, é Deus, é Deus. Agora presta atenção, querido, você precisa entender, entenda isso. Perceba o processo. Perceba o processo, perceba. O inimigo vai tentar te intimidar em todas as etapas de um projeto. Discerne isso aqui. Você não tem que romper só para começar. Você tem que romper depois que começou. Você tem que romper quando está na metade. Você tem que romper quando ainda está faltando só um pouquinho para terminar. Você tem que viver uma vida de rompimento. E para viver uma vida de rompimento não dá para ceder intimidação em etapa nenhuma do processo. Sabe, irmãos, o inimigo vai tentar a gente em todas as etapas. Eles ainda iam começar e já tinham oposição. Ainda ia começar e já tinha oposição. E muitos aqui estão pensando em romper, muitos aqui estão pensando em orar sobre aquela área e já tem oposição se levantando aí dentro da sua mente, aí no seu coração. Está pensando em romper e está acontecendo as coisas mais difíceis, né, Cláudio? Estou pensando em romper e está lá a nora, uma situação difícil, nós temos orado. A gente está pensando em romper, né, Arildo? Está pensando em romper e a mãe está com um quadro clínico ruim. A gente está pensando em romper e a intimidação já chegou, a oposição já se levantou. E a gente fica pensando, e aí Neemias vai com oposição e tudo. E ele começa a obra, e no capítulo 4, verso 6, fala que ele começa, e ele está ali animado, o Senhor está conosco. E ele chega no meio da obra. E lá no capítulo 4, no verso 6, Neemias 4, 6, diz assim, que assim, reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até... Lê comigo. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem vence o espírito de intimidação tem ânimo para trabalhar. Quem vence o espírito de intimidação não para no meio do caminho. Quem vence o espírito de intimidação fala: o Senhor vai me dar bom êxito. E o versículo 7, gente, fala que o inimigo não gosta de ver romper, de avançar. E no 8 ele intimida e ele continua. E ainda fala que ele trouxe confusão, tentou criar confusão. O inimigo tentou criar confusão. Vou pular para a gente ganhar tempo. Porque o diabo, ele não desiste. Guarda o que eu vou te falar. Espírito de intimidação não desiste. Você pode até desistir de orar, mas ele não desiste de te intimidar. Você pode desistir de crer, mas ele não desiste de te intimidar. E a Bíblia diz aqui, ó, que antes de começar tinha intimidação, que no meio da obra tinha intimidação de novo. É só você ler aí o livro de Neemias.
E agora já estava faltando pouco para terminar a obra, gente. Já tinha passado do meio. E eles estavam vencendo. E o inimigo quis colocar uma distração em Neemias. Neemias capítulo 6, versos 1 e 2. Olha isso aqui. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que a este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Estava quase acabado. Só estava faltando o portão. Mas o muro estava pronto, estava faltando um pouquinho. Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Irmãos, cuida com a distração em nome de Jesus. Você vai estar no meio do teu projeto. Sabe o que vai acontecer no meio do teu projeto? Vai aparecer uma proposta que parece ser melhor, só que não tem nada a ver com o teu projeto. Você orou para Deus te dar um negócio, você orou e aí Deus te coloca no negócio. Aí no meio do caminho se levanta oposição, se levanta intimidação. E aí sabe o que você fala? Ah, eu vou fazer outra coisa, não vou mais fazer aquilo. Como assim você vai fazer outra coisa? Fica firme, não se distraia. Não se distraia. Cuidado com a distração. E aqui vai um alerta. Ei, cuidado com a virada de ano, em nome de Jesus. Cuidado com a virada de ano. E eu vou te falar algo com muito carinho. Lugar de passar a virada de ano é na casa de Deus, irmão. Vou repetir para você. Lugar de passar virada de ano não é no Réveillon, não sei das quantas, é na casa de Deus. Ai, pastor, que isso? É na presença de Deus, irmão. Eu te encorajo, vai visitar a família, vai ver os familiares, vai matar a saudade, mas vai no Natal, irmão. Come lá o peru à vontade. Faz festa, vai lá no Natal. Mas aqui, querido, terminando o ano e começando outro ano, um homem, uma mulher de Deus precisa estar na casa de Deus para agradecer o que passou e profetizar sobre o que vem. Irmão, cuidado com a distração, porque eu sei, querido, nosso lugar é na presença de Deus. Ai, pastor, mas eu queria lá ver minha mãe. Eu sei que você quer ver sua mãe. Vai antes, irmão, se programa. Mas esteja aqui em nome de Jesus. Cuidado com a distração, porque você ganha um tempo todo de rompimento, vai passar rompendo, e aí de repente, você vai baixar a guarda, bem na transição de um ano para o outro. Então, tenha foco naquilo que você quer romper, se mantenha firme no propósito pelo qual você tem orado, não se distraia com os convites do mundo. Eu quero profetizar, que essas daqui serão as nossas palavras que o inimigo vai ouvir. O inimigo vai ouvir palavras de nós nesse final de ano, em nome de Jesus. E quais são as palavras? Neemias capítulo 6, verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer. O que foi que Neemias fez? Disse: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Em outra versão diz assim: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ah, meu irmão, estamos fazendo grande obra. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra nesse final de ano na sua vida. Estamos em obra. Quando o inimigo mandar mensagem, diga isso: estou fazendo uma grande obra. Quando o inimigo mandar uma oposição, diga: eu estou no caminho do rompimento. Quando o inimigo tentar parar, dizer: eu estou no caminho do milagre. Nenhuma intimidação vai parar o que Deus tem para a minha vida. Eu sei, amado, que está difícil, eu sei que está preocupante, eu sei que está complicado, mas isso é intimidação. E o Senhor está falando para a tua vida: não dê ouvidos à voz do inimigo, não se distraia, porque sabe, isso é insistente, isso é terrível. Presta atenção, Neemias 6:4, sabe, olha só o inimigo como é que ele é sem vergonha. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. 4 vezes tentaram me distrair, 4 vezes tentaram fazer com que eu parasse, mas eu lhes dei sempre a mesma. Pega na mão de alguém, por favor. Assim, você quer romper com a intimidação? Dê sempre a mesma resposta: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos em nome de Jesus. Nós vamos romper. Você não vai ouvir a voz do inimigo em nome de Jesus. Agora, amado, ouça bem, acontece que para ouvir a voz do diabo, mais do que a voz de Deus, é só se você descer até o nível dele.
Porque todo mundo que ouviu a voz de Deus é porque está no nível e na frequência do céu. E para descer no nível do diabo, você tem que parar de fazer o que está fazendo. Para descer de frequência, então conseguir ouvir a voz do diabo acima da voz de Deus. Não sei se você pegou. Alinha a tua vida devocional nesse final de ano, irmão. Alinha a tua vida devocional. Não desce o nível. Alinha a tua vida. Vai para a palavra. Não se esqueça do seu tempo a sós com Deus. E a voz do inimigo não vai ter espaço na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Mas para nós rompermos com o espírito de intimidação. Estou terminando, tá, irmãos? 2 declarações têm que estar na nossa boca e no nosso coração nesse final de ano. Quais são? Deus do céu. A primeira é: o Deus do céu é o que nos dará bom êxito. Amado, isso é uma palavra de fé que vai sair da sua boca. E se a convicção do teu coração acompanhar, é o Deus do céu que vai me fazer bem sucedido. Essa é uma declaração que tem que sair da sua boca. É a primeira. Você pode dizer isso comigo? O Deus do céu é quem nos fará bem-sucedidos. Agora fala com convicção. Não fala só porque eu pedi, não. Você pode pôr a mão no seu coração, fechar os seus olhos, pensar nos projetos, pensar no final do ano, pensar nos planos, pensar no que ainda tem para acontecer, pensar no rompimento que vai vir e começar a declarar: o Deus do céu é que me fará bem-sucedido. O Deus do céu é que me fará bem-sucedido. O Deus do céu é o que me dará bom êxito em nome de Jesus. Essa é a primeira. E a segunda frase, a segunda declaração é: estou fazendo grande obra e eu não vou parar para dar atenção à intimidação do inimigo. Vai, declara aí de olhos fechados: eu estou fazendo uma grande obra, eu estou crescendo espiritualmente, eu estou crescendo emocionalmente. Deus está fazendo uma grande obra na minha vida e eu não vou parar por causa da intimidação. E no capítulo 6, querido, verso 15, termina a construção do muro. Colocou porta, colocou tudo. Neemias 6,15, a parte A, diz que a reconstrução da muralha foi terminada. Mas lembra que eu te falei? Que intimidação vem antes do projeto, vem no início do projeto, vem no meio do projeto, vem quando termina o projeto, vem depois do projeto. É assim. Quem vence a intimidação vai alcançar seus projetos, em nome de Jesus. Mas eu creio, gente, eu queria profetizar isso muito sobre você. Foi isso que o Espírito Santo falou muito comigo. Eu creio que eu vou acabar o muro. Eu creio que eu vou acabar o muro. Sabe, o Espírito Santo está querendo que você olhe para dentro de você e fale assim: está vendo esse monte de coisa incompleta que está aí? O Espírito Santo quer pegar na sua mão nesses dias. Quer pegar nas suas mãos e falar assim: bora, eu vou te ajudar a acabar esse muro. Eu vou te ajudar a reconstruir esse negócio. Eu vou ajudar a acabar esse muro. Ah, é doença? Eu vou ajudar a vencer essa muralha. É problema no casamento? Eu vou ajudar a reconstruir esse muro. É problema emocional? Eu vou ajudar você a acabar o muro. Deus não te chamou para ficar na metade. Deus não te chamou para ser vencido no meio do caminho. Deus não te chamou para ficar aquém daquele projeto que Ele tem para você. Ele vai te ajudar a acabar o muro em nome de Jesus, porque nós somos um povo abençoado. O favor de Deus está sobre nós, e aqui toda honra, toda glória, todo louvor é dele, porque Ele nos dará bom êxito, mas nós vamos colocar a mão na obra em nome de Jesus, e nós vamos acabar o muro. Vamos romper com a inércia, vamos romper com o medo, vamos romper com o fracasso, vamos romper com pensamentos limitadores, com crenças limitantes. Vamos nos levantar e acabar o muro em nome de Jesus. E Neemias declara no final do verso 16, só para a gente cantar, e a gente vai cantar, gente. Neemias declara no final, versículo 16, a parte C, a última parte. Acho que eu não coloquei lá para vocês, tudo bem. Mas Neemias disse assim: foi por intervenção do nosso Deus que nós concluímos. Sabe por que você vai terminar? Sabe por que você vai romper? Porque você não está sozinho, vai ter intervenção do nosso Deus nesse negócio. Ei, profetiza aí sobre o seu irmão: vai ter intervenção de Deus nesse negócio. Vai ter intervenção de Deus nesse negócio em nome de Jesus. É por causa dele que venceremos. É por causa dele que conquistaremos. É por causa dele que as coisas darão certo em nome de Jesus. Quem vai acabar o muro aí? Quem vai acabar o
de pé e fala: ei, Deus vai intervir na minha causa, Deus vai intervir na minha construção, Deus vai intervir. E nós vamos declarar agora, com fé, com ousadia, que nós vamos ficar de pé, em nome de Jesus.